Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Eu já quero antecipar para os irmãos que ficará no ar uma semente de quero mais hoje. Já lhes antecipo que não conseguirei nessa noite tratar do capítulo todo hoje. Então, para que não saiamos daqui meia-noite, eu proponho trabalhar um aspecto apenas nessa noite. Domingo pela manhã, prego novamente, domingo próximo, aí você poderá acompanhar a sequência do capítulo 4. Então, dica assim de que vale ouro, de beteliano para beteliano. Não faltem próximo domingo. Tudo bem? Digam, graças a Deus, aqui estarei, com a graça de Deus. Então, tá bom. Então, capítulo 4 de Jonas. Vamos ler o texto, né? Diz assim a palavra do Senhor. Deixe-me voltar um pouquinho no final do capítulo 3. Versículo 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Estamos em obra. Essa é uma expressão usada para comunicar que um lugar está sendo renovado ou modificado para aprimorar suas condições ou sua funcionalidade. Então usamos essa expressão, estamos em obra. Em certo sentido, essa expressão cabe para pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. Desde o dia em que os nossos olhos foram abertos para Deus, a mudança do coração, em todas as áreas da vida, acontece e segue acontecendo. E trata-se de uma longa jornada que inclui
transformação, renovação, frutificação plena, na qual todo redimido está envolvido, fazendo-o aprovar, após provar, isto é, experimentar, quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. E uma importante pergunta que precisa ser feita é: por que mudar? Por que mudar? Porque Deus tem um padrão, uma planta final para nós, que se chama Jesus Cristo. E Ele quer ajustar-nos a essa planta final. Como pecadores imperfeitos, ainda não chegamos a ser o que seremos, mas Deus não desiste. Deus está determinado a trabalhar em nós, a fim de que a sua obra seja concluída. É por isso que, nesse tempo, ainda lutamos contra desejos, pensamentos, sentimentos idólatras. Há uma história envolvendo alguns soldados norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial, que é contada por Charles Swindoll, em um dos seus livros. Na verdade, durante a guerra na Coreia, os soldados norte-americanos haviam alugado uma casa e contratado um nativo, um rapaz do local, para cuidar da casa, fazer comida, coisa do gênero. O moço coreano, que admitiram, estava sempre sorrindo. O tempo todo o encontravam sorrindo. Eles, então, os soldados norte-americanos, passavam a pregar, a aplicar algumas brincadeiras, algumas peças naquele moço coreano. Por exemplo, prenderam seus sapatos no assoalho, ele se levantava de manhã, tirava os pregos com alicate, calçava os sapatos e mantinha o sorriso no rosto. Puseram, em outra ocasião, graxa nos botões do fogão, e ele limpava, um a um, sorrindo e cantando o dia todo. Colocaram baldes de água em cima da porta para ensopá-lo quando ele abrisse, mas ele secava as roupas, não reclamava, uma e outra vez, sempre sorrindo. Finalmente, os soldados norte-americanos ficaram tão envergonhados com a atitude daquele moço de responder sorrindo, que o chamaram um certo dia e lhe disseram: fique sabendo que nós não vamos mais pregar peças em você. Sua atitude foi impressionante. Quer dizer que nada mais de sapatos pregados no chão? Perguntou o coreano. Nunca mais, responderam os soldados norte-americanos. Sem grude, sem graxa nos botões do fogão? Nunca mais? Nunca mais. Nem baldes cheios de água na porta? Nunca mais? Nunca mais. Então está bem. Então acabaram também as cuspidas na sopa. Respondeu ele com um sorriso e encolhendo os ombros. Devido às nossas distorções, corremos o risco de fazermos movimentos em direção ao Senhor por motivos errados. Aparentemente pode parecer que está tudo bem, mas afinal estamos trabalhando com outros objetivos, com outras motivações. Estamos, às vezes, servindo uns aos outros, nos levantamos cedo para realizar serviços e até mesmo para orar muitas vezes, porém é possível que façamos tudo isso por motivos errados, quem sabe por interesses egoístas e idólatras. Deus coloca pessoas difíceis no nosso caminho, situações complicadas diante de nós para nos moldar, para provar o nosso coração, para nos transformar. E Deus deseja que respondamos de maneira santa, que nossas motivações sejam influenciadas pela sua glória, pela sua vontade. É o que encontramos aqui no último capítulo do livro de Jonas, capítulo 4. Jonas está na sala cirúrgica do grande cirurgião Deus.
Uma cirurgia precisa ser feita no coração de Jonas. Ele está na mesa de cirurgia. E Deus já começou, sem que antes ele percebesse, sem anestesia. Capítulo 1, Deus começou essa cirurgia mandando a tempestade, quando Jonas resolveu desobedecer. Depois, uma outra incisão com o bisturi, mandando o grande peixe engolir Jonas. Deus estava cirurgiando, operando o coração de Jonas. E depois, capítulo 3, aqui, como resposta do capítulo 3, capítulo 4, Deus continua o seu trabalho de cirurgião, levantando Jonas para anunciar o seu juízo sobre um povo inimigo de Israel, os ninivitas. Deus estava ao mesmo tempo lidando com o coração de um pecador que precisava ser transformado. Pecador chamado Jonas, profeta Jonas. E aqui, de maneira tão paciente, é assim que eu enxergo Deus aqui, nessa sala de cirurgia, de forma tão paciente, lidando com o coração de um impaciente, revelando coisas que estavam ocultas, escondidas, mais escondidas de quando estava Jonas no ventre do peixe, no abismo do oceano. Havia coisas no coração de Jonas que precisavam ser jogadas para fora. Sabe quando um barco está à deriva e vai afundar e os marinheiros dizem, carga o mar. Jonas precisava jogar cargas do seu coração ao mar. Precisava desfazer-se de coisas. E Deus está aqui para dizer a Jonas quais coisas ele precisava se desfazer. E Deus faz isso, revelando a sua compaixão. Que doce! A compaixão que revela nossas paixões. Repita isso comigo, que depois que eu te cumprimentar à porta, ou se não, lá no salão, você vai dizer comigo o tema da mensagem dessa noite. E vai ser fácil gravar, porque será um ponto só hoje. Dos 10 que eu tinha reservado, brincando, dos 3 que eu tinha reservado, será um ponto só. Então, fácil de gravar. Então, diga comigo, a compaixão... mas com esse vigor, essa eloquência não dá, né? Vamos melhorar isso? A compaixão que revela nossas paixões. A primeira compaixão que revela nossas paixões. Corrige nossos sentimentos desordenados. Veja o texto do capítulo 4, a resposta de Jonas. O capítulo 4 começa com uma adversativa, né? Um contraste de reação ao que tinha acontecido. O que tinha acontecido? A mensagem anunciada do juízo foi acolhida pelos ouvintes de Nínive. E ao contrário do que Jonas esperava, a destruição daquele povo, Deus não envia juízo sobre o povo, mas compaixão. E a resposta dele, a despeito da interferência do Google, foi: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. E orou ao Senhor e disse... Olha que tom mais destemperado. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Você acha que é razoável essa sua raiva? Depois do desfecho da pregação de Jonas, que mostrou o acolhimento dos ninivitas da mensagem e a decisão de mudança de comportamento, resultando
na compaixão de Deus, o ato de Deus de não dar o que eles mereciam, Jonas se irou. A tradução que estamos usando aqui diz assim, de uma maneira comum e contemporânea, que Jonas ficou muito aborrecido. E para dar ideia do seu profundo descontentamento, ainda acrescenta, e com raiva. Segundo David Powlison, no seu livro Bom e Bravo, um livro que eu comecei a ler recentemente, inclusive uma leitura obrigatória para todos nós, viu? Impressionante. O DNA da ira trata-se de uma postura ativa que assumimos por nós, ou por nos opor a algo ou a alguém, algo que julgamos ser muito importante e ao mesmo tempo errado. Então, a essência da ira, segundo Powlison, tem a ver com uma postura ativa que assumimos de oposição a algo que julgamos muito importante e que está errado. E a nossa resposta irada tem um comprometimento, inclusive fisiológico. Alguém que está com muita raiva revela isso, não sorrindo, não é? A musculatura do seu rosto trabalha para expressar que está com raiva. Quer ver? Fazer uma experiência aqui. Faça cara de raiva para mim. Não vale rir, né? Tem gente que fez artes cênicas na escola, é tão perito que a gente diz assim, faça cara de raiva, a pessoa faz assim. Não. Isso aí é um nível profissional, né? O que eu quero dizer com isso? Que o nosso corpo inteiro está envolvido nesta ação ativa de oposição a algo que julgamos ser muito importante e que identificamos que está errado. Então, como reação, nos envolvemos inteiramente. Em outras palavras, a ira é uma reação enérgica de um processo que contempla, primeiro, o testemunho de um acontecimento, estamos identificando algo que está acontecendo, a interpretação do acontecimento, não só testemunhamos o acontecido, mas nós fazemos uma interpretação do que está acontecendo, e a conclusão de que o que estamos vendo não é certo. Então, o testemunho, a visibilidade, o fato observado, a interpretação do fato, e se está errado, segundo o nosso juízo, nós concluímos. Esse é o processo da ira. E essa conclusão é este derramar inteiro de emoções presentes, sentimentos de contrariedade. Por isso a expressão se repete assim, e não é um tom de uma redundância fortuita. Jonas estava muito aborrecido e com raiva, para exatamente destacar o envolvimento inteiro desta explosão ativa dentro desse processo. Nas Escrituras encontramos o sentimento da ira presente em Deus. A Bíblia diz que Deus se irou e se irará. A chamada ira justa, ira santa, que tem relação com o desejo enérgico de desconformidade de Deus com o que está errado. E o desejo intenso de resgatar, de restabelecer a ordem, de recuperar, de colocar novamente as coisas no trilho. Percebe que a ira santa tem a ver com esta indignação de desconformidade com o que está errado, mas não está solta, aleatória, vem acompanhada do desejo enérgico de resgate. Interessante que nesse mesmo livro, Powlison conta uma história interessante, Bom e Bravo, de uma experiência que ele visualizou no supermercado. Uma mãe entrou no supermercado, estava comprando algumas coisas, e entrou com seu filho pequeno, e em um dos corredores ali, o menino faz aquelas coisas que a gente chama de malcriagem, não é? Piti.
Então o menino chorou dizendo que queria certo produto, e ele conta que a expressão da mulher despenteada, despenada galinha, né? Despenteada, é que despenada é espanhol é coisa séria, né? Estava despenteada, com a jaqueta militar, se notava que ela não tinha se cuidado naquele dia para sair, etc. e tal, e ela chega para a criança e dá um grito no pé do ouvido do menino, e o ameaça para ele parar de gritar e chorar. E como num súbito susto, a criança engole, e de repente, daqui a uns segundos depois, o menino chora de novo, faz outra arte, chorando, esperneando, e ela diz assim, com um grito: não vou fazer, senão minha voz vai embora e vou assustar você. E ela diz: se você continuar assim, eu vou te abandonar aqui, você nunca mais vai me ver. Se você continuar gritando, eu te deixo aqui, você nunca mais vai me ver. E pega a criança pelo corredor e sai arrastando com muita raiva. Ele diz que quando viu a cena, ele foi tomado por uma indignação que não tinha sentido ainda, ou pelo menos não tinha dado tons interpretativos a essa indignação. Ele estava indignado não só com a condição daquela mãe, o que estava passando na vida dela, não estava só indignado com a malcriação daquele menino, revelando seu pecado. Ele estava indignado com o pecado da mãe, o pecado da criança, mas era uma indignação que provocava nele um enérgico sentimento por resgate. Ele queria ver a cura daquela relação familiar. Ele queria ver a restauração daquela família. Então, isso tem a ver com a ira santa. É a indignação por testemunharmos, segundo interpretarmos, e concluirmos que algo está errado, está fora dos trilhos, e aquilo provoca em nós repulsa, indignação, mas ao mesmo tempo é uma ação enérgica de ver o resgate, de socorrer, de restaurar, de restabelecer, de recuperar. Deus se ira assim. Encontramos diversas passagens nas Escrituras que mostram a ira santa de Deus, que tem sempre propósito santo. Qual o propósito de Deus? Santo, senão de despertar-nos para quem Ele é, trazendo-nos de volta para a estrada correta. Salmo 97:12 diz assim: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Moisés aqui reconhece que Deus não está indiferente à nossa rebelião. Ele mesmo tinha presenciado as ações da ira justa de Deus dispensadas ao seu povo por conta de sua rebeldia. Mas nesta ira, nada maculada, de nenhum modo pecaminosa, Deus tinha propósito de corrigir, ensinar, resgatar seu povo. Isso é tão real que nos choca quando localizamos que Deus mesmo, para nos resgatar da abominação que é o pecado, que demanda o derramar da sua ira, Deus resolveu descarregá-la santa, inteira, completa em seu Filho Jesus Cristo, que bebeu a taça amarga
da ira que era para nós, a fim de que saboreássemos eternamente o dulçor da misericórdia, da compaixão, o sabor eterno do seu amor, e assim nunca mais recebermos o peso da sua fúria, da sua ira sobre nós. A ira de Deus que era para nós foi inteiramente dispensada, derramada sobre o Filho. Esta é a ira santa de Deus. Deus revelando energicamente, a sua indignação contra o pecado, falando ao pecador, sacudindo-o sobre o câncer que pode destruir a vida, o pecado, evidenciando com justiça a sua glória. Todavia, não foi esse tipo de ira que Jonas sentiu no capítulo 4. Completamente diferente disso. A ira que Jonas sentiu na sua experiência com Nínive foi um processo diferente. Outra coisa. A ira que ele está revelando do seu coração e recebe de Deus o confronto, não foi uma ira imitável para ninguém. Jonas recebe o chamado para confrontar o pecado dos ninivitas, avisando-os sobre o juízo. Jonas conhece o caráter de Deus. Jonas sabe quem Deus é justo. Deus também é misericordioso. Jonas sabia disto. Quando Jonas escuta as ordens de Deus para ir a Nínive, a sua reação enérgica, a sua ira, a sua raiva, resultado da sua discordância, já tinha sido revelada com a sua decisão de desobedecer. Ele confessa isso aqui no capítulo 4, dizendo assim: foi por isso que eu desobedeci. Ele atrela a sua desobediência ao derramar da compaixão de Deus. Ele põe a culpa da sua desobediência em Deus. Então, a sua interpretação, a sua observação dos fatos, o seu testemunho dos fatos, a sua interpretação dos fatos e a reação, a conclusão enérgica na forma de ira de Jonas revelava exatamente o que ele pensava sobre o que Deus estava fazendo. Sabe o que Jonas estava dizendo a Deus? Vamos lá. Se o processo da raiva, da ira, consiste em testemunhar algo, interpretar esse algo e concluir que esse algo está errado, se o testemunho aqui foi do derramar da compaixão de Deus sobre os ninivitas, Deus não derramaria juízo como disse que derramaria, porque os ninivitas mudaram o comportamento, Deus derramou compaixão. A conclusão de Jonas ao que Deus havia determinado, ao que Deus havia feito foi: eu sou contra. Eu sou contra isso aí, viu? Eu não estou de acordo, não. Hã? O quê? Jonas está dizendo, depois de ter passado tudo pelo que passou, que ele estava desaprovando Deus. É, isso aí. Quando ele revela a sua ira, ele está concluindo que o que estava acontecendo era contrário ao seu querer. Ele havia concluído o seguinte: eu desaprovo o que Deus aprova. Eu sou contra isso. Se eu sou contra o que Deus está fazendo, logo, eu sou contra quem faz. Deus. Percebe como é grave isso? É gravíssimo, gente. Vindo de um profeta, inclusive. Eu sou contra. Eu sou contra. Eu não admito. Eu sou contra. Ele não queria ir. Ele confessa isso. Ele não queria ir, com receio de que Deus fizesse diferente do que ele queria. O que é que Jonas queria, minha gente?
Digam comigo, me respondam. O que Jonas queria para estar assim, calçado com sandálias havaianas, deitado numa rede, tomando água de coco e só alegria? O que Jonas queria? A destruição dos ninivitas. Era isso que ele queria. Havia aqui um conflito de interesses. Porque os ninivitas eram inimigos políticos de Israel. E eles eram cruéis, eram maldosos, eram terríveis, terroristas, eram nunca confiáveis. E estavam o tempo todo em embate contra Israel. Como lidar com os interesses políticos de Israel e a declaração da vontade de Deus? Com a preservação daquele povo? A preservação daquele povo seria, essa é a interpretação de Jonas, uma pedra de sapato na minha vida. Seria um problema para mim, para o meu povo? Hora de tomar o remédio, gente. Eu sou contra. Hoje está que está, viu? Desliga o celular, abençoado. Jonas queria a destruição da cidade e o juízo sobre os seus moradores. Pensa nisso. Quanto mais a gente valoriza uma coisa, com mais força flui nosso desgosto e nossa ira, quando esta coisa não é alcançada. Esse sentimento reativo tem suas variantes, ele tem suas cores de manifestação. Por exemplo, ele se mostra na cor da irritação, na cor da irritação, da amargura. O que é a amargura? A amargura é o prolongar da ira. Isso é amargura. Essa ira também se mostra na cor da violência, verbal, física. As palavras alteradas que desencadeiam no ato de ferir, atacar, mas essa ira também se revela na cor da passividade, da indiferença. Como diz o ditado popular, um ou outro não quer o torna. Ou seja, eu não sei, eu falo essas coisas, vocês não entendem nada, não é? Esses ditos nordestinos, né? Ou seja, eu não sei qual é o pior aqui. Se reagir com palavras duras, se ser indiferente. São todas expressões da ira. Algumas dessas cores são identificadas em Jonas. Enxergamos no capítulo 4 a irritabilidade, a amargura. No capítulo 1, enxergamos a ira na sua forma passiva, na sua indiferença, quando Jonas, a despeito do que estava acontecendo ao seu redor, a grande tempestade, desce para o porão para dormir. Isso é indiferença. Como se estivesse dizendo, eu não estou nem aí para isso. Quem consegue cochilar, dormir, num olho de uma tempestade que vai está ameaçando o barco? Jonas. Expressão de ira. A indiferença. Todos estavam apavorados. Havia a possibilidade de um iminente naufrágio e a indiferença, na verdade, a expressão da ira passiva de Jonas estava lá no porão. O que ele estava sinalizando para Deus enquanto dormia no porão da embarcação? Eu sou contra o que tu estás querendo fazer. Essa desorientação que se mostra no sentimento de ira não razoável, usando a expressão de Deus aqui no texto, arrogante, precisava ser corrigida. Estava comunicando o desejo perverso de colocar-se no lugar de Deus. Era isso que Jonas estava
apresentando com esta revelação da ira do seu coração? Ao dizer que não estava de acordo com Deus, que era contra, ele estava determinado a colocar a sua vontade, ou seja, os seus sentimentos, nesse caso, no lugar de Deus. A crença estava errada, irmãos. A crença é errônea em Jonas aqui. Quando concluímos que sabemos mais do que Deus, essa crença está errada. Quando concluímos que a nossa ação é melhor do que a de Deus, a crença está errada. Quando concluímos que há um plano maior do que o plano de Deus, o meu, a crença está errada. Quando concluímos que há uma execução mais justa do que a de Deus, a minha, essa crença está errada. Precisa ser corrigida. E Jonas é corrigido em suas paixões. Deus, através do derramar da sua compaixão, vai confrontar as paixões de Jonas, os sentimentos desordenados. Aqui especificamente pensando nesse momento. A paixão revelada de Jonas, de ira, segundo o Senhor, não era razoável. Para dizer assim, você está errado, meu filho, no que está no seu coração. Não é você que manda aqui, filho. Sou eu, Jonas. O que importa é o que eu estou fazendo. Ainda que você não entenda, filho. É razoável esta tua ira? Esta tua raiva? A resposta de Deus para corrigir as nossas paixões, as paixões de Jonas, os sentimentos desordenados, foi revelada na promessa de seu Filho Jesus Cristo. Durante o Antigo Testamento, por todo o Antigo Testamento, encontramos estas expressões de resgate de Deus do nosso coração. Esse sentido de desorientação que perturbou Jonas e nossos irmãos do passado, que nos perturbou também, foi corrigido, foi visitado por uma correção. E a correção das paixões foi feita pelo envio da paixão de Deus, seu Filho Jesus. Ele nos concede comunhão com Ele, Ele nos livra da idolatria, que nos ilude de que tudo tem a ver conosco. Não, tudo tem a ver com Deus. Ele nos redime os nossos interesses, que tudo tem a ver com o seu nome, a sua glória, o seu querer. Ao invés de querermos o mal para os outros, a redenção vem e nos localiza que a ira de Deus sobre nós que merecíamos foi transferida para outro, o perfeito Jesus Cristo. E assim, como Deus, o Deus misericordioso que não nos deu o que nós merecíamos, nós somos chamados para refletir aos outros, não dando o que os outros merecem, pagando na mesma moeda, não, mas respondendo com misericórdia à afronta recebida. Em Jesus, nós recebemos o que não merecíamos, graça. E então somos chamados para, em relação aos outros, sermos graciosos, dispensando o que os outros não merecem, perdão, outra chance, outra oportunidade, tolerância, paciência. É em Jesus que a nossa ira pecaminosa é corrigida. É em Jesus.
que o centro da realidade é enxergado em Jesus. É a sua ira santa que nos orienta e tem a ver com resgate, restauração, honra. Então, quando Deus pergunta para Jonas, você acha que é razoável essa sua raiva? E ele sai da cidade, se assenta em um lugar longe da cidade, a leste. Eu não vou tratar disso agora. Por que ele foi para lá? O que aconteceu lá? Você vai ter que segurar isso aí até domingo que vem. Percebemos que Deus não cessa esta confrontação. Os sentimentos, as paixões desordenadas de Jonas são confrontadas por Deus com esta pergunta. Em sã consciência, é razoável esta sua reação? É o que eu estou fazendo? Os seus sentimentos se revelam ajustados aos sentimentos de um servo que confia no que eu estou trabalhando? Como estou trabalhando? E ao sermos chocados com a revelação completa que Jonas, de certo modo, diferente de nós, não conheceu vividamente, como conhecemos o desfecho do trato desta ira, o Evangelho em Jesus Cristo. Nós somos testemunhos da sua encarnação, do seu ministério. Jonas não lidou com isso vividamente, como nós. Morreu antes ele, para sinalizar que Deus continua trabalhando incansavelmente para corrigir nossas paixões desordenadas, na forma aqui de um sentimento pecaminoso chamado ira. Dizer que quando nós somos honestos diante de Deus e lhe pedimos o exame do coração, quando percebemos os nossos rompantes enérgicos de ira, sempre importante perguntarmos se é razoável isto. E por razoável, entenda-se, isto tem a ver com Deus ou comigo? Tem a ver com a honra de Deus ou com a minha? Porque só é razoável se tiver relação com a honra de Deus, com o nome de Deus, com a glória de Deus. Agora, se a questão é, eu não estou de acordo com isso porque esta não é a minha vontade, e daí? Quem sou eu? Quem sou eu? O tempo todo nós somos bombardeados, irmãos, com a falácia de que nós somos a última bolacha Maria do pacote. Que nós somos o centro das atenções. De que nós merecemos isso, merecemos aquilo, nós somos bons e que não é justo que aconteça algo conosco porque nos esforçamos tanto. É uma construção meritória tão frágil, mas nós acabamos nos envolvendo com isso e de repente, pá! No derramar da nossa ira, às vezes nem percebemos, nem temos o trabalho de questionar o que está acontecendo aí. Todo mundo é assim. Ainda diz assim, eu não tenho sangue de barata. Ainda diz isso. Eu não sou de ferro. Mas é uma indignação que não promove o senso de resgate. Entende? Essa é uma ira santa. É uma indignação que tem a ver com a limpeza do meu nome. Jonas estava nesse caminho que precisava ser corrigido. E Deus, é muito importante ver isso, com tanta compaixão e paciência, vai lidar com esse sentimento desordenado de Jonas. Agora sim, nem sempre Deus lida
com tanta paciência com os nossos sentimentos desordenados, tá? Às vezes, por provocarmos tanto a Deus, por fecharmos os nossos ouvidos para ouvir os seus confrontos, Ele levanta a sua mão com mais energia, nos disciplina. E ainda assim, em alguns momentos disciplinados, a gente nem se dá conta que está sendo disciplinado. A interpretação é da naturalidade dos eventos. Foi uma casualidade isso que me aconteceu. E não para refletir. Será, Deus, que tu não estás trabalhando em mim? Mudando coisas em mim? O que é que tu estás mudando em mim? Eu não sei qual é a variação da ira em você, meu irmão, particularmente. Se você caminha na cor da indiferença, da ira passiva, está ali guardada, mas ela vai explodir uma hora. Ela está ali, sabe aquela granada que está com um pino ali, por um fio. Ou se a sua reação tem a ver com a violência, você é dado à fúria incontida, se a sua reação é através de declarações por meio das palavras duras, egoístas, pesadas contra alguém, o fato é que Deus está ocupado em tratar com os nossos sentimentos, tá? Deus também está ocupado em tratar com as nossas paixões. Deus para aqui para tratar o coração de Jonas e pergunta especificamente sobre sentimento de ira. E não era uma coisa superficial. Ao questionar Jonas sobre seu sentimento de ira, Deus estava escavando o terreno do coração. A ira só revelava coisas mais profundas do coração, que Jonas não tinha se dado conta. Assim como Deus nos fala nessa noite, que as nossas ações ou reações revelam coisas profundas do nosso coração. Deus está interessado em tratar com elas, irmão. Deus está comprometido em aperfeiçoar você nessa área também. Deus também objetiva redimir seus sentimentos. Como não? Claro que sim. Deus está ocupado com o nosso ser inteiro. Deus está determinado a fazer isso. E Ele vai usar todos os meios que Ele entender que são apropriados para lidar conosco. Ele vai chacoalhar a gente para a gente perceber que tudo que a gente faz tem a ver com aquilo que sai do coração da gente. E se há algo aí que está em desconformidade com o que Deus quer, carga ao mar tem que ser colocada fora, abandonada. O que há no seu coração nessa noite, meu irmão, relacionado a sentimentos que não estão em harmonia com Deus, eu estou de acordo com o que o Senhor está fazendo, que está mais voltada para a reação enérgica de eu sou contra o que o Senhor está fazendo, eu não concordo com o Senhor, porque eu, Samuel Santos Bezerra, sou quem sou e não estou de acordo com isso. E isso só significa que tem alguma coisa no meu coração apodrecida. Nós moramos em uma casa, quando tivemos nossa experiência missionária no sul do Chile, era uma casa que eu tinha escolhido, depois eu conto essa história melhor. Era um terreno de 5.000 metros quadrados, assim, um campo, era um sítio, né? Eu todo feliz que ia ver as crianças correndo naquele lugar. Oh, doce ilusão. Eu ouvi os passarinhos cantando todos os dias, né? E tal, e me encantei. Ginásio do lado da casa, falei, aqui nós vamos reunir a igreja nesse ginásio aqui, nessa quadra de futebol, e tal, e todo animado e tal. Mas eu nunca tinha morado,
Digamos que eu nunca morei em casa, né? Com exceção do primeiro ano de casamento, a gente morava numa edícula, morava nessa casa de madeira. Tinha uma, duas, três, tinham 3 chaminés. Acho que 70% das minhas congras pastorais eu gastava com lenha, porque era frio demais. Torrava o dinheiro em lenha, para nutrir as chaminés. Aí uma vez eu descobri como era maravilhoso morar em condomínio. De noite, atrás do terreno, tinha do lado uma serraria, e atrás do terreno um monte, era uma montanha de, como é que chama essas coisas que saem da madeira quando se lixa? Como é que chama isso? Pó de serra. Então era uma montanha de pó de serra, é uma montanha mesmo, mais alta que no nível da casa, atrás do terreno. E à noite, aquilo no frio é um abrigo tão gostoso para os ratos. Los ratones se encantam. Amam passar ali, se aquecerem naquelas... como é que é o nome? Serragem. Pó de serra. E aí de noite todo mundo dormindo com tranquilidade, aquecido, os 42 graus a temperatura dentro de casa. Se escuta-se no assoalho da casa. E eu tenho um sono muito leve, né? E eu pensava no princípio que era ladrão, alguma coisa, e me levantava como se fosse ladrão, eu, Rambo 3, ia entrar em ação, né? Ia resolver a parada. Seria o primeiro a correr. Peguei o meu cabo de vassoura e fui na caçada, procurando. Eu só não fui igual o presbítero Zé Carlos, rastejando ou foi o presbítero Isaías? Foi o presbítero Zé Carlos, né? Depois ele vai contar essa história para vocês da coragem do nosso querido tesoureiro, presbítero Zé Carlos, ex-tesoureiro, nosso presbítero, a sua capacidade de vigilância ativa. Enfim, eu só não fiz isso. E não consegui achar os ratos, enfim. E durante o dia era uma tranquilidade, mas à noite aqueles infelizes vinham para o assoalho. Criança pequena em casa, você fica cheio de receio, né? Com doenças e tudo. Então eu fui na loja e comprei um veneno, matar ratos. E só que o sujeito não me disse que o rato podia morrer em qualquer lugar, e eu não me atentei com isso, né? Achei que ele ia dizer assim: Sr. Samuel, eu posso morrer aqui, depois o senhor me leva embora, viu? Depois que eu morrer, está aqui a minha herança, eu quero ser enterrado ali perto da roseira, tá bom? E o rato morreu. E não roeu a roupa de Roma não, filho, ele morreu num lugar que eu não consegui achar. O fedor tomou conta da casa, viu? 15 dias aquele negócio fedendo. E eu sou muito olfativo. Você imagine. Aquele mau cheiro terrível de podridão. Entrei por debaixo do assoalho. Depois dos 15 dias que eu tive coragem de entrar por ali, encontrei os excrementos, cocô de rato para todo lado e os restos mortais, segundo o presbítero Arnaldo, dos ratos. Aquilo fedia. Quando eu recebi alguém em casa para visita, tem alguma coisa errada aqui, pastor, o que é que está acontecendo? O senhor comeu alguma coisa aí? Fez mal? Se detectava. Sabe o que não é cômico dessa história? É que às vezes o nosso coração está abrigando ratos mortos e nós nem sentimos o fedor. É tão podre. E a gente mostra sem nenhum receio. E a gente não sente mau cheiro. Aqui nós temos nosso irmão Jonas, mostrando os ratos do seu coração. E ele nem se deu conta.
Aí ele disse assim, quando Deus pergunta, é razoável a tua ira? Aí ele diz assim, eu prefiro morrer do que viver. Deus está confrontando as paixões de Jonas, está confrontando as nossas paixões aqui. Possamos pedir ao Senhor que nos examine, nos corrija. E que as coisas não são naturais, não. Tudo tem um sentido muito mais profundo, que a gente às vezes não se dá conta. Deus quer tratar nossos sentimentos. E Deus nos ajude, em nome de Jesus. Você que está aqui nessa noite, quem sabe está em casa, em algum momento tendo acesso a esta mensagem, você é convidado também para examinar seus sentimentos, nas mais variadas formas nas quais eles têm se revelado. E no final das contas, todo sentimento que não produz a glória de Deus, não está comprometido com a honra de Deus, tem a ver com ratos mortos no coração. E exalarão mau perfume. E os ratos se proliferam, se multiplicam. Vamos orar? Pai, há coisas em nosso coração que só Tu sabes. Às vezes manifestamos e nem sequer nos damos conta de que estão revelando problemas sérios na nossa vida. Se há ratos mortos em nosso coração, na expressão de sentimentos e paixões desordenadas, vem, Senhor, e faça a limpeza. Tire as coisas podres que há em nós. Lance fora, Senhor. Vem higienizar. Vem retirar tudo que é mal, tudo que é desonroso ao Teu nome. Nossas expressões, nossos sentimentos de amargura, ira prolongada, toda a ira que não seja santa, dá-nos, Senhor Deus, compaixão para vencê-la, a fim de que a ira santa e justa, digna dos nossos sentimentos, seja traduzida no interesse pelo resgate, pela redenção, pela correção, pela revelação da Tua glória, da Tua vontade. Abençoa-nos nesta hora, trazendo pecadores aos Teus pés, rendidos a Jesus. Transforme-os agora, Senhor. Irmãos que um dia viveram longe do Senhor, foram trazidos aos Teus pés, mas que, como todos os redimidos, estão no processo de transformação. Hoje, nessa noite, Tu nos identificas a questão das paixões desordenadas que precisamos mudar. Pedimos, tenha misericórdia, Senhor, e nos ajude nesse processo de transformação. Em nome de Jesus. Amém.